Quando ela mordeu a minha cabeça, ela pegou aqui assim, ó. Então ela puxou, a hora que ela puxou, pô, assim, puxou e veio rasgando. Ele estava sozinho, cercado por uma mata densa e viva. O dia parecia normal, mas de repente, o silêncio tomou conta da floresta. Não há canto de pássaros, não há ruído de galhos, só um vazio sufocante, seguido de um cheiro forte de carniça e um pressentimento impossível de ignorar. Em poucos segundos, Anderson Guedes, um pescador experiente e acostumado com os perigos da selva, viu seu mundo virar de cabeça para baixo. Sem chance de fugir, ele se viu cara a cara com uma onça pintada em posição de ataque. O medo tomou conta e, após alguns segundos de sofrimento, ele entendeu que a única forma de sobreviver seria lutar. Arranhado, mordido e seriamente ferido, Anderson travou uma batalha brutal, onde cada segundo poderia ser seu último. O que se seguiu foi um dos relatos de sobrevivência mais impressionantes já contados, onde a coragem e o instinto de vida foram postos à prova diante da força implacável da natureza. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Anderson Guedes é especialista em pesca esportiva e apaixonado pela vida selvagem. Ele transformou seu talento em uma carreira. Seu carisma genuíno e habilidade impressionante o levaram a conquistar milhares de seguidores nas redes sociais e aqui no YouTube, onde compartilha técnicas refinadas de pesca, aventuras em rios isolados e histórias que desafiam a lógica. Anderson se tornou uma referência entre os pescadores brasileiros, não apenas pela destreza com que lida com o imprevisível, mas também pela forma honesta e crua com que retrata o mundo selvagem em sua essência. Mas muito antes do reconhecimento na internet e no meio selvagem, antes das câmeras modernas e dos vídeos em alta definição, existia um jovem Anderson, guiado apenas pela paixão pela pesca e pelo amor às águas remotas da Amazônia. Como ele mesmo relatou em um recente podcast, Anderson cresceu no estado do Mato Grosso do Sul do Brasil e teve a sorte de ter convivido de perto com a natureza exuberante do Pantanal. Cercado pela vida selvagem, conforme Anderson crescia, sua afinidade em estar no meio do mato se intensificava. Foi nessa época, há cerca de 17 anos, que a história que você está prestes a conhecer teve início, em um remoto, pouco conhecido pela maioria dos brasileiros, o Rio Mucuim, na região amazônica. O Rio Mucuim é uma serpente líquida que corta a floresta densa do Amazonas, escondido entre as árvores imponentes e um mundo onde a civilização parece ter esquecido de existir. Suas águas correm através do Parque Nacional Mapinguari, uma reserva gigantesca que abriga uma biodiversidade assombrosa e uma quantidade inimaginável de vida selvagem. Não há estradas fáceis. Ali tudo pertence à natureza, inclusive a vida humana que ousa atravessar suas margens. Foi nesse cenário que Anderson chegou naquela manhã abafada, acompanhado de dois amigos, William e Mário. Os três planejavam uma longa pescaria, como tantas outras que já haviam feito, confiantes em sua experiência para enfrentar os desafios da floresta. Depois de uma travessia cansativa pela mata, eles finalmente alcançaram o braço do rio Mucuim. As águas corriam fortes, era cheia e o rio estava em um dos seus cursos mais abundantes. Tudo parecia em perfeita ordem, tudo parecia como deveria ser. Cautelosos, mas animados, os três dividiram-se. William e Mário desceram pela margem, buscando as praias formadas pela seca temporária para lançar suas linhas em busca de peixes maiores, surubins, jundiás, barbados, os tesouros do rio. Enquanto isso, Anderson decidiu ficar para trás, instalando-se à beira do barranco, em um trecho mais escondido, onde a mata parecia se fechar sobre si mesma. Ali, isolado, tendo como companhia apenas o som dos pássaros e o fluxo contínuo da água, ele fincou uma faca no chão ao lado de sua isca e lançou sua linha na água, então se acomodou em silêncio. Anderson estava em busca de traíras, uma espécie de peixe muito conhecida na região. Então ele estava ali apenas esperando o peixe fisgar a isca. O que Anderson não sabia é que naquele exato momento, cada movimento seu estava sendo observado.
Olhos atentos o miravam em silêncio. Naquele fragmento do mundo, o predador já havia escolhido sua presa. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube e com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Por alguns minutos tudo seguiu como esperado. O vento agitava suavemente as folhas e o leve rumor do rio preenchia o ambiente com um som constante. Mas então algo mudou. De uma hora para outra, a floresta pareceu prender a respiração. Os pássaros, antes tagarelas, se calaram. Não haviam mais grilos, nem o farfalhar dos pequenos animais entre os arbustos. Um silêncio denso, opressivo, tomou conta de tudo ao redor. Pequenos macacos começaram a se mover rapidamente entre as copas das árvores, saltando de galho em galho em uma fuga nervosa. Foi aí que Anderson sentiu o cheiro. Um cheiro forte de carne em decomposição. Ao mesmo tempo, o pescador escutou um leve estalo, um quebrar de galhos sob patas furtivas, o que anunciou o que estava prestes a acontecer. Quando Anderson virou o rosto, já era tarde demais. Diante dele, a poucos metros de distância, estava a onça pintada, enorme, musculosa, os pelos eriçados, a posição de ataque já preparada. Como nas próprias palavras de Anderson, a onça parecia um gato prestes a pegar um passarinho. Em 2 movimentos rápidos, ela pulou. O impacto foi brutal. Um animal saudável e pesado, Anderson não conseguia tirá-lo de cima do seu corpo. Em um reflexo rápido, Anderson colocou sua mão dentro da boca do felino para proteger o seu rosto e assim perdeu as pontas dos seus dedos. Depois de alguns segundos em uma luta corporal onde claramente a onça vencia, ela cravou seus dentes no couro cabeludo do homem, o rasgando até a sua orelha. O mundo girou em volta dele em um turbilhão de dor e pânico. Mas foi nesse momento que todo o medo que Anderson sentia se converteu em uma explosão de adrenalina e seu instinto de sobrevivência gritou dentro dele. Anderson se lembrou da faca fincada no chão e, ao pegá-la, golpeou o felino várias vezes usando seu punho depois de enterrar a faca na onça. Era a única forma, era sua única chance. Ou o pescador tomava essa atitude ou teria sua vida ceifada ali em poucos instantes. Tentando se proteger, Anderson instintivamente enfiou a mão na boca do animal, sentindo os dentes afiados despedaçarem seus dedos sem piedade. A onça estremeceu, cambaleou para trás e finalmente soltou o homem. Em um movimento brusco, ela recuou e Anderson a escutou caindo do barranco. Ele estava muito ferido. Fraturas expostas nas mãos era o mínimo que aquele homem carregava em seu corpo, cansado de batalhar por sua vida. A adrenalina começou a ceder e a realidade do que havia acontecido caiu sobre Anderson como uma maré avassaladora. Mesmo ferido, ele estava vivo e precisava chamar por ajuda. Mas como? Naquela época, celulares eram raros e não iriam funcionar em um local afastado como aquele. Ao tentar gritar pelos amigos na esperança de ser escutado, a voz não saiu. A dor no seu corpo era grande demais. Mas o segundo grito ecoou pela mata, carregando o desespero de quem luta contra o tempo, contra a possibilidade de não resistir. Ele sabia que seus amigos estavam rio abaixo, mas não tinha certeza se eles o ouviriam a tempo. O grito de Anderson rasgou a mata como uma flecha. Instantes depois, passos apressados ecoaram pela trilha, porém William e Mario acharam que fosse apenas a animação por uma grande captura de um peixe, como tantas vezes já havia acontecido. Mas quando viram Anderson, a gravidade da situação ficou evidente. O sangue cobria grande parte do seu corpo, ao ponto de Anderson pensar que tinha perdido a visão, mas era somente o fluido vermelho em um dos seus olhos. Sem querer perder tempo, os amigos improvisaram o que podiam. Rasgaram camisas, amarraram pedaços de tecido sobre as feridas, tentaram estancar o sangramento.
Com cuidado e pressa, ajudaram Anderson a caminhar até um sítio nas proximidades. Ao chegarem no sítio, o dono da propriedade, alarmado com o estado do pescador, não hesitou. Pegou seu carro e acelerou pela estrada de terra até alcançar a cidade mais próxima. No hospital público, médicos e enfermeiros correram para atendê-lo. O Dr. Lima, médico plantonista, deu a ordem sem hesitar. Chamem todos que souberem suturar. Vamos precisar de cada um de vocês. No total, Anderson Guedes recebeu aproximadamente 1.118 pontos entre costuras externas e internas. Sua mão direita precisou ser reconstruída parcialmente com a implantação de 2 ferros para estabilizar o que sobrou dos dedos. Para se ter um nível de comparação de complexidade, um dos casos mais famosos de ataque de animal foi o de Rodney Fox em 1963 na Austrália, quando foi atacado por um tubarão branco e sobreviveu, levando 462 pontos. Temos um vídeo sobre ele aqui no canal. O pescador Anderson Guedes levou quase 3 vezes o número de suturas após o ataque de um animal selvagem, no caso a onça pintada. Enquanto Anderson lutava para se recuperar, o sitiante que o socorreu resolveu voltar à área do ataque para entender melhor o que havia acontecido. No meio da mata fechada, próximo ao local da emboscada, encontrou o corpo da onça pintada caída entre as folhas secas. Cravada entre as costelas do animal, ainda estava a faca artesanal, a mesma que Anderson, no auge do desespero, usou para salvar sua própria vida. A lâmina simples, forjada a partir de uma serra de madeira, tinha sido a diferença entre voltar para casa ou não voltar. Mais tarde, Anderson teve a oportunidade de recuperar o emblemático artefato, um objeto que guardaria não como troféu, mas como símbolo de uma batalha que nunca quis travar. Apesar da superação, Anderson jamais se vangloriou pelo que havia acontecido naquela floresta. Para ele, a onça pintada sempre foi e continuará sendo uma criatura magnífica, soberana das matas, símbolo da força bruta da natureza. Em sua voz, ao contar a história, tanto no seu canal como em outros veículos, não há traços de orgulho pelo abate do animal, apenas respeito. Em um depoimento carregado de emoção em seu vídeo, Anderson Guedes deixa uma mensagem poderosa. Muitas vezes, fugir parece o caminho mais seguro, mas existem momentos na vida em que tentar escapar só prolonga o sofrimento, e a luta, por mais brutal que pareça, é o único caminho para renascer. Se eu tivesse continuado apenas tentando fugir daquela onça, eu jamais teria contado essa história. As cicatrizes que Anderson carrega em seu corpo são uma prova viva de que, em meio à selva ou às dificuldades da vida, o instinto de lutar, mesmo quando tudo parece perdido, pode ser o que separa a morte da chance de viver de novo. Em sua tela aparece o canal de Anderson Guedes e o vídeo que ele relata ainda mais detalhes. Sigam ele e descubra como é a vida selvagem em meio aos rios do Brasil. Deixe seu like e se inscreva. Muito obrigado por assistir. Fui!